tá? Que eu tenho, porque a USP tirou o nosso recurso de gravação dos alunos. Então, primeiro eu queria agradecer a participação de todos, né? Professora Úrsula, do professor Fernando, da Bruna também. Foi difícil conseguir achar os horários, então a gente teve que dividir o GT e acabou misturando trabalhos que tinham um pouco perspectivas diferentes, mas eu acho que isso só tende a somar mais. E então vou passar a palavra pro Felipe começar apresentando, e aí depois na sequência seria a Úrsula e o Fernando comentando o trabalho. Aí, mais se quiser fazer a apresentação, mas a gente tentar se atentar ao horário, não passar muito também, então são 5 minutos, né, que você teria de apresentação, os professores, mas cada um 15 minutos para comentar. É isso, pode começar, Felipe. Bom, é um pitch, né? Primeiro, agradecer, acho que essa iniciativa é maravilhosa, esse processo de pesquisa meio solitário, então toda oportunidade para ser mais colaborativo é sempre muito preciosa. Então, vou compartilhar aqui a tela, se vocês puderem avisar quando estiver vendo. Entrou. Legal. Então, vamos lá. Eu vou ficar nesse modo sem ser de apresentação para conseguir ver vocês, tá? Então, bom, estou dando um panorama bem geral da pesquisa. Estou junto aqui com a professora Andrea Lucchesi, minha orientadora, então a gente, 2 economistas nesse mundo de literatura de implementação, governança multinível, enfim, a gente está desbravando esse universo e conversando muito com o arcabouço teórico de arranjos institucionais, inclusive voltando, resgatando aquele objeto primeiro, que foi muito de aplicação para a infraestrutura, então a gente pode lembrar aquelas coletâneas do IPEA, falando do PAC, Minha Casa Minha Vida, Usina de Belo Monte, que via de regra eram estudos de caso que, portanto, tiveram um desenho de pesquisa que conseguiram levantar aquela infinita complexidade, né, os múltiplos fatores, os atores que importam, então conseguiram mapear, digamos assim, essa multiplicidade de fatores, e aqui a proposta é dar um passo adiante em relação a esse ponto de partida, mas com um escopo muito mais delimitado, tá? Então, acho que, em primeiro lugar, a gente não vai falar de todo o ciclo de investimento, né, é uma cadeia super longa, estou focando na fase de monitoramento e ainda por cima na execução financeira, então é muito específico. E, inclusive, eu estou olhando para 2 etapas específicas da execução financeira, que é olhando o empenho em comparação com a etapa de liquidação de despesas a todo momento. É a minha principal variável aqui para avaliar performance estatal, né? Então, vai ser ali meu termômetro com o qual eu vou ver, inclusive tem uma proposta de fazer uma regressão econométrica nesse sentido para testar uma série de controles que seriam, digamos, as capacidades estatais nas suas múltiplas naturezas e tipos, tá? Então, esse escopo delimitado justamente permite essa comparação mais arrojada, então vai ser um universo de vários municípios, de um horizonte de tempo dilatado, são mais de 10 anos aqui analisando, e que, inclusive, uma das intenções aqui é gerar uma contribuição para o entendimento da escala subnacional, que não é tão privilegiada, tá? Entender ali o planejamento dos municípios, a dinâmica orçamentária municipal também, acho que é uma lacuna interessante para contribuir, e projetos menores. Acho que a gente tem ali um estudo de infraestrutura muito concentrado em megaprojetos. Então, como é que será que é política de investimento para fazer uma UBS, para fazer uma praça, um equipamento de desporto e lazer mais próximo da realidade municipal? E aí uma terceira contribuição tem a ver diretamente com o arcabouço teórico. Já que a gente tem a possibilidade de um escopo delimitado, estabelecer ali mecanismos causais de maneira mais objetiva, né, com uma regressão, a ideia aqui é testar 2 hipóteses. Primeiro, capacidade estatal não é um recurso fixo, isso o Pires e o Gomide já falam há bastante tempo. Então, assim, não é porque você tem o SUS, uma estrutura de vacinação ali pronta, que ela, num contexto que se exige, que se demanda vacinação, vai ser ativada. Não.
precisa de coordenação intergovernamental, precisa de um contexto político que favoreça a vacinação e assim por diante. Então depende de contexto, capacidade depende de contexto, e que aqui uma outra dimensão comparativa, além, né, de longitudinal entre municípios e no tempo, é também comparar políticas setoriais muito contrastantes em termos de regulação federal. Então eu vou comparar obras que são realizadas ali na função de atenção básica, basicamente UBS, e obras realizadas na função de desporto e lazer, de equipamentos de esporte municipal. E eu vi nos dados, eu vou apresentar logo em seguida, que eles têm volumes muito parecidos, participações em termos de atributo de participação de recursos federais parecidos, modalidade de licitação é pareada, então tudo isso para poder justamente dar relevo para essa estrutura organizacional que é o que representa esse ambiente político-institucional, esse contexto institucional que pode modular, ativar ou não essas capacidades, né? Dando ênfase para a regulação federal. E uma segunda hipótese é, será que nesses vários controles que eu vou colocar nessa regressão, para entender o sucesso da execução orçamentária, vão ter lá características weberianas, autonomia da burocracia, escolaridade da burocracia, que isso já é bem clássico nesse tipo de estudo, mas eu vou também colocar aqui controles relacionados com a dinâmica orçamentária em si, e inclusive capacidade do governo de construir coalizão no eixo executivo-legislativo. Então, será que existe alguma complementariedade? Será que na insuficiência de capacidades weberianas poderiam se mobilizar ali uma coalizão mais facilitada, um processo de barganha mais azeitado no executivo e legislativo, decisivo ali no nível municipal para definir orçamento, repasse para investimento e assim por diante. Para isso eu vou usar dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, são dados super detalhados, eu consigo ver a despesa no seu nível mais agregado, eu consigo ver lá, comprou arroz e feijão, por exemplo, no município tal. Aqui, o principal é que eu consigo cruzar função com natureza, eu consigo identificar a obra e para qual função ela é destinada. Isso é central aqui no estudo, já que eu vou comparar esses dois setores. E também permite fazer alguns recortes amostrais. Então, só vou analisar, por exemplo, a modalidade de licitação tomada de preço. Isso permite, por exemplo, é um controle interessante porque licitações diferentes envolvem capacidades e complexidades diferentes, mas acho que principalmente porque a tomada de preço me dá um limite de valor global da obra e aí me garante uma homogeneização ainda maior desse objeto. Então eu não vou estar comparando uma construção de um estádio, digamos assim, já que eu estou na função de esporte e lazer, com a construção de uma pracinha, ou de um hospital de alta complexidade, enfim, tudo isso permitindo uma comparação entre vários municípios, no tempo, enfim, favorecendo a empiria. E aí eu trago, inclusive, alguns resultados já preliminares, alguns cheiros aqui, se dá para dizer assim, que eu estou comparando aqui a taxa de execução, que é o total liquidado no final do exercício em relação ao total empenhado. Então, quanto que no final do exercício conseguiu ser efetivado as entregas de serviços de engenharia contratados. E aí, desculpa o barulho de obra aqui do lado. E aí eu comparo por fonte de recurso. Já que no meu trabalho estou dando tanta ênfase e centralidade para a relação entre governo federal e municipal, geralmente o governo federal é um importante financiador desses investimentos, vou comparar para ver se o sucesso dessa etapa da execução financeira muda muito, tem um padrão muito diferente a depender da fonte do recurso. O que eu observei foi que em políticas, em setores que têm uma regulação federal mais consolidada, como na saúde, na educação, na assistência social, as taxas de liquidação são mais próximas, são mais pareadas. A gente vê até no período de disponibilidade maior de recursos financeiros, antes de 2013, teve até períodos em que a execução de recursos federais, que é até mais difícil de executar para os municípios, superou. No final do exercício conseguiu se executar mais. Enquanto que em desporto e lazer a gente nota um padrão de distanciamento mais evidente. E isso se repete, por exemplo, para assistência social e ensino fundamental, tem períodos no tempo que as curvas se cruzam, enquanto que, por exemplo, funções com um volume gigantesco aqui nos orçamentos municipais, que não tem essa mesma coordenação vertical, quando eu estou executando recurso federal,
eu vejo um gap maior. Parece que existe ali uma diferença. Então, será... Até me lanço uma nova pergunta. Tem um instrumento para estabelecer coordenação intergovernamental, que é transferência financeira. O SUS é assim, né, com base em repasses, mas esse instrumento não é neutro. Ele pode gerar efeitos que não previstos. E aí até mobiliza a questão ali da instrumentos em políticas públicas, do LACUMES e do Legale, tudo para tentar entender que instrumento, transferência financeira não é neutro e pode gerar seus próprios efeitos, e é o que a gente talvez outro fator que a gente vai dar centralidade para entender essa implementação de obras na realidade municipal. Acho que é isso, passando muito rapidamente pela pesquisa. Obrigado. Obrigada, Felipe. Não sei quem quer comentar primeiro, Úrsula ou Fernando? Posso comentar. Bem, antes de comentar, eu queria parabenizar novamente a organização do evento, Jéssica, Vitor, todo mundo que se esforçou, porque não foi fácil fechar essa semana, todos os GTs, né, tanto com os alunos quanto com os professores, então isso foi super importante, parabéns. E também agradecer os convidados que estão aqui, como a Bruna, né, para estar ajudando a fazer a discussão conosco, e também parabenizar quem está fazendo esse esforço de estar aqui apresentando a sua pesquisa, colocando ao crivo dos professores e dos colegas também. De todos os lados, isso é tudo muito bom. Em relação ao trabalho do Felipe, eu preciso dizer que eu tive recentemente na banca de qualificação do Felipe, então algumas coisas eu até já falei para ele, talvez ele já tenha até repensado alguns pontos, então eu vou falar algumas questões que eu já tinha comentado e outras para pensar e até para poder dialogar aqui junto com o Fernando. Então, a gente vem acompanhando, né, municípios há bastante tempo, eu e o Fernando, cada um olhando por um pedaço aí do processo, um mais pelo plano, o outro orçamento, mas tem uma experiência acumulada e vendo de fato uma diferenciação em áreas que são mais robustas, como a saúde, a educação, e áreas que são mais dependentes de questões cíclicas e de plano de governo, como é a área de esportes, né? Então, tem diferenças, essa tua pesquisa é importante por isso, porque de fato capacidades estatais importam, e a depender do porte municipal, isso faz toda a diferença para conseguir fazer o plano de governo de fato acontecer, né? E as obras de fato acontecerem. É muito mais fácil fazer custeio do que muitas vezes, né, não necessariamente fazer bem, mas é muito mais fácil fazer andar a máquina para o custeio do que fazer andar para obras e licitações. Então, primeiro ponto para começar é que é importante a tua pesquisa, acho importante comparar duas áreas, né, uma mais regulada como a saúde, outra menos regulada como essa questão que você está chamando aí do desporto e lazer. Só tem a preocupação seguinte: você está pegando uma função, que é desporto e lazer, que os municípios não necessariamente colocam ali tudo que você acha que é essa função. Então tem primeiro uma bagunça, porque tem parte do que entra em desporto e lazer que em outros municípios está entrando como cultura. Tá? Porque as formas de classificação são distintas. O que entra muitas vezes aí nessa parte de lazer? Esses shows que está todo mundo discutindo, entram aí. Em alguns cantos entram como cultura, outros cantos entram como lazer. Então, na hora que você comparar isso num painel municipal, pode dar uma discrepância importante que tem a ver com o problema de classificação orçamentária, não é com o problema de licitação ou com peso de orçamento, tá? Então, só é importante ter em mente que a classificação da saúde é muito mais robusta, e a da educação, do que essas outras. E a da cultura e do esporte tem uma zona de sombreamento no que diz respeito ao lazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que isso a gente nem tinha conversado naquele dia, eu acho que a outra coisa que é importante na hora de você fazer a justificativa por que você está comparando esses setores, acho que é importante que você está chamando a atenção, né, de que eles têm uma coisa muito parecida de obras, é importante você dizer que eles têm uma semelhança no volume de obras, especificamente, mas uma diferença enorme no volume global.
É muito distinto. O volume global da saúde é muito superior ao volume do desporto e lazer. O que acontece é que a maior parte da saúde é custeio, tá? É manutenção, custeio, OS. Porque essa a única semelhança, de fato, é talvez o espaço que tenha para obras, porque, de fato, o desporto e lazer recebe muita emenda nessas obrinhas, e a saúde, muitas vezes, ainda recebe emendas para funcionamento do SUS, não só para obra, tá? Ele recebe emenda impositiva de saúde também com recurso federal para obra, mas para outras. E o volume maior do que os municípios e os estados fazem é custeio, pagamento das OS. Por isso que quando você recorta esse pedacinho que você está comparando, elas são parecidas, mas os orçamentos não tem nada a ver, tá? Outro ponto. Na questão do método, isso a gente já conversou, mas eu só queria reforçar uma coisa, que eu não lembro quanto a gente falou disso. Você vai fazer uma comparação dos dados do Estado de São Paulo, que são muitos. Esse banco de dados, de fato, é ótimo. Perto do federal, ele é maravilhoso, porque ele te permite cruzamentos, ele é bem melhor. Agora, os municípios são muito diferentes, Felipe. Talvez você tenha que trabalhar com faixas, porque não tem... Tudo bem que você tirou São Paulo, mas mesmo assim, Campinas não tem nada a ver com os municípios pequenos. Seja pela saúde, porque Campinas é uma cidade polo do SUS, seja na questão de desporto e lazer, pelo volume de emendas que recebe. Essas cidades pequenininhas são muito diferentes, então não dá para você comparar todo mundo igual. Você vai ter que vai fazer clusters, eu não sei como é que você vai fazer, mas eu acho que você tem que fazer uma diferenciação, tá? Na hora de trabalhar isso. Aí a outra coisa, você está querendo entender, né, o que avança e o que não avança. O Jéssica, se me dá uma controlada, tá? Não sei se eu já gastei uns 10 minutos, sei lá. Outra coisa, você está olhando os recursos e você percebe, né? Você percebeu uma coisa muito clássica, que quando tem recurso próprio, o negócio vai fácil, e quando tem recurso federal, ele tem um pouco mais de morosidade, a depender da área, né? Então, e a depender de uma outra coisa. Se você tiver recurso federal com recurso próprio, na mesma área, na mesma subfunção, a probabilidade disso andar mais, tenta testar essa hipótese, tá? A probabilidade disso andar mais junto é maior. Por quê? Porque você, é como se você tivesse um recurso para dar a contrapartida. Então, isso na saúde, isso anda junto. Você tem o federal, mas você tem que pôr o próprio. Nas emendas de desporto, em geral, os municípios recebem emenda federal e eles têm que usar o recurso federal. E aí isso pode demorar muito mais, isso pode ter um monte de problema com o Tribunal de Contas, isso ser mais lento. Então, é muito mais fácil você conseguir andar com a licitação com recurso próprio do que com o federal, tá? Você tem que ter muito mais capacidade estatal para trabalhar o recurso federal do que o próprio, porque ele é muito mais incidente o controle externo sobre ele. Muito mais difícil. Então, a saúde ganha por dois lados. Primeiro, porque tem mais recurso próprio junto, por conta da vinculação. Então, ela consegue ter esse impulso. Mas pelos dados que você viu uma execução importante ali de desporto e lazer também, né? Mas com essa diferenciação de tipo de recurso por município, não foi? Depois você comenta isso de novo. Eu acho que a saúde ganha duas vezes, por quê? Porque ela tem um recurso próprio para alavancar e porque o fato dela ter uma estrutura já há mais tempo, e aí é importante você trazer esse histórico, isso eu já te falei, vou falar de novo, você tem que trazer o histórico dessas duas políticas para o seu trabalho. Falar um pouco de como é que o SUS está estruturado em termos de financiamento, da onde vem esse dinheiro e por que ele tem uma organicidade já de década. Essa organicidade de década faz com que ele tenha capacidades estatais burocráticas já instaladas, que o esporte e lazer não tem. Desporto e lazer ganhou o governo, tem um grupo. Perdeu o governo, vai todo mundo embora, começa tudo de novo. É isso. Cada 4 anos é um grupo. Então é muito mais complicado começar tudo de novo. Então quando começa, é porque de fato aquilo é prioridade de governo federal, junto com o estadual, com o municipal, tem outras questões ali envolvidas. Já estou acabando, tá? Só mais uma coisa que eu queria falar. Lembra que na tua quali a gente falou que tinha uma questão no modelo que você precisava decidir o que é variável dependente e o que é variável independente. O que é que você quer definir aqui com essa modelagem? Você está querendo saber se
O fato de eu ter capacidades estatais já pré-estruturadas me permitem ter um volume de liquidação maior? O volume de liquidação maior é resultado de uma ativação das capacidades estatais, certo? Você está chamando, então, de volume de liquidação igual à obra. É isso? Pode não ser. Não, pode não ser. Faço várias ressalvas distinguindo evolução física de evolução financeira. Então, eu acho que você vai ter que gastar mais um tempinho para discutir esse modelinho aí. O que é variável dependente, o que é independente, o que é obra, o que significa liquidação. Isso ainda está um pouquinho confuso, tá? Enfim, eram esses pontos. Eu passo aqui a bola para o Fernando para a gente ver o que dá para pensar junto. Parabéns, tá, Felipe? De novo, eu acho que você avançou bastante com o banco de dados, com um trabalho super interessante e importante. Obrigado, Ursula. Posso ir já, então? Muito bem. Então, boa tarde a todos e todas, assim como a professora Úrsula, também parabenizar Jéssica, Vitor, né, e demais organizadores por esse seminário muito bacana, né, a programação, essa estruturação. Oxalá a gente continue com seminários nos próximos anos e quem sabe também de uma forma presencial ou pelo menos híbrida, né? Muito bem. Felipe, prazer reencontrá-lo, meu caro. Fiquei muito feliz aqui de ler o documento que você submeteu e ver o quanto que houve um avanço, pelo menos em relação a professora Úrsula está mais próxima porque participou da sua qualificação, né? Eu acompanhei o Felipe no primeiro semestre do curso, numa parte da disciplina obrigatória. Tivemos a oportunidade de conversarmos algumas vezes, pós-aula, em reuniões de orientação do trabalho final. E o Felipe estava naquele momento ainda explorando, né, como fazer essa aproximação em torno de uma discussão entre capacidade estatal, infraestrutura, nível subnacional, enfim, e fiquei muito feliz, né, do nível de delimitação que o seu trabalho encontra, né, por mais que haja todos esses cuidados que a professora Úrsula está trazendo. E se você parar para pensar, né, e aqui, Úrsula, conjecturando a partir do que você estava falando, muitos desses cuidados que a Úrsula está trazendo é porque, ao fim e ao cabo, historicamente a literatura de PP e de capacidade estatal, ela não desce, às vezes, no nível do processo orçamentário. Ela fica num nível de categorias mais meso, né? E você está buscando um processo que você, de imediato, né, já valoriza a própria base empírica, né? E vai ter que tomar cuidado com todos esses aspectos aí, né? Porque ela vem apenas um ponto de vista meso, do ponto de vista explicativo, de macrocategorias, e vai ter que ter todo esse cuidado para fazer esse cotejamento. Mas, enfim, muito legal, né? Seu trabalho, buscar essa contribuição empírica, focar no ciclo de políticas públicas, no monitoramento, relacionar isso com a execução financeira e trazer isso para a escala subnacional. Ou seja, tem várias contribuições do seu trabalho do ponto de vista do desenho dele em si. Eu acho que é muito legal isso. O desenho dele é muito bacana, né? Porque você está cotejando coisas que muitas vezes a gente não faz esse cotejamento. Eu digo historicamente que são literaturas que agora estão se aproximando. Uma primeira sugestão, e é uma sugestão muito simples, ao ler o seu trabalho eu lembrei além, obviamente, de alguns textos da professora Úrsula, mas eu lembrei de um texto do professor Valdemir Pires, que é exatamente o capítulo 7 que ele construiu para o livro de políticas públicas do SEC, meu e dele. É um capítulo intitulado Políticas Públicas, Orçamento e Finanças. E nesse capítulo ele faz uma discussão didática do ponto de vista da narrativa muito legal, da intersecção entre o ciclo de políticas públicas e o ciclo orçamentário, que eu acho que é um tipo de narrativa que na introdução do teu trabalho é fundamental. Assim, sabe, de como você mostra essas coisas, assim, para o leitor compreender o que você está fazendo em termos de cotejamento.
me fez lembrar. Por que eu digo isso? Porque não é simples, Úrsula sabe disso, né? Para fazer isso, às vezes tem que ter esse pé no barro, né? Como a Úrsula tem, do ponto de vista de gestor, você tem também como profissional da área, que abre esses bancos de dados, tal, né? Na tua experiência profissional. Mas a literatura, às vezes, não faz isso. Estava até recordando aqui, Úrsula, e de um outro trabalho que eu participei de uma banca recentemente, o filho do Nelson Machado defendeu a tese de doutorado dele na GV na semana passada, né, o João Guilherme. Ah, é? O Nelson falou que o filho tinha defendido, mas não sabia que era GV. Isso. A Maíra é professora, né, da GV. Isso eu não sabia. Ela é professora do direito GV. Isso, e aí, mais do que outras coincidências, eu descobri, só um comentário aqui, eu já vou chegar onde eu quero chegar, Felipe. O João Guilherme trabalha com o Aguinaldo e com o Montiel na IASH. Eu não sabia. É verdade, eles me disseram. Eu fui perceber lendo o trabalho, né? Porque eles estão fazendo esse cotejamento entre políticas públicas e política econômica. Sim. Que é uma coisa que na literatura esse cotejamento também não existe, né? E ele fez um trabalho no âmbito de política industrial. Então, o capítulo 1 dele, que vai buscando fazer esses cotejamentos, tem uma coisa narrativa muito legal, que eu acho que o trabalho do Felipe também tem essa contribuição parcial na introdução, de buscar construir essa narrativa dessas aproximações entre essas duas literaturas, Felipe. Então, depois eu posso até te mandar, não precisa pegar o livro, eu te mando o PDF aqui, tá, do capítulo, eu acho que ele pode te ajudar. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu fiquei pensando, e aí muito empiricamente me lembrou, né? A Úrsula trouxe muito desse pé no barro, né? Das questões, por exemplo, de esporte, né? E a não classificação, a forma, vamos dizer, a amplitude da classificação das ações que entram ali, se é cultura, se não é, e assim por diante, né? Aí do ponto de vista até empírico, eu comecei a lembrar das experiências em municípios mesmo. Então você vai, por isso que eu acho que essa coisa da Úrsula, sei lá, de buscar uma análise por tipologia ou de cluster dos 645 municípios é fundamental, né? Porque, bom, o estado de São Paulo, dos 645 municípios, eu acho que é mais ou menos, não chega a 15% os que tem mais de 100 mil habitantes, né? Enfim, é um pouquinho acima da média brasileira, né? Porque média brasileira, 90% é abaixo de 50 mil, né? Enfim, a gente tem uma característica de urbanização mais forte, mas eu acho que prestar atenção muito nisso, porque senão pode, né? O que eu comecei a lembrar? Dos municípios onde a gente faz imersão do Unicidade, que é a nossa disciplina de campo, que geralmente são municípios de até 20 mil, eu lembro, assim, era isso mesmo. Esporte e lazer era uma verba que vinha de uma emenda parlamentar, né, em muitos municípios com receita própria baixíssima, sem receita própria, e geralmente era pensando aí nesses pequenos projetos que você está querendo caracterizar, né? Eu lembro disso, nos 4 municípios que a gente fez Unicidade, a demanda era, e o prefeito dizia, se a gente não fizer isso, a gente não se elege, era campo de futebol e quadra, sobretudo nos bairros, né? Ou cobertura quando já existia o campo. Gente, onde a gente ia, e essa era o tipo de demanda que vinha da comunidade. Os vereadores depois davam os uniformes e as bolas para o pessoal. Enfim, era isso. Era isso, né? Agora, obviamente, descobriram aí recentemente. Agora tem os shows, né, que já aconteciam, mas enfim. Agora é tudo mais rápido, porque é Pix, é emenda Pix. Exato, né? Enfim, mas eu acho que... por que eu fiquei pensando, Felipe, você não precisa fazer isso, mas eu acho que depois você vai ter, assim, conclusões que no seu trabalho não tem algumas conclusões que elas não vão ser tão peremptórias, você vai ter que ter cuidados, né, de dizer, olha, talvez isso aqui são indícios. Para comprovar esses indícios é necessário alguns estudos qualitativos e sugerir estudos de caso do ponto de vista a partir daquilo que você enxergar, né? Você não vai precisar fazer, mas sugerir isso para depois alguém
ir a fundo dentro disso, mas eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Quem que depois pode dar continuidade nisso num sentido mais qualitativo. Outra coisa que me ocorreu, e você vê, né, todo esse trabalho que o IPEA foi fazer ali depois, a partir de 15, 16, 17, discussão de capacidades estatais na infraestrutura, a agenda disso, né, começa mais ou menos 8 anos antes, lá no PAC, né, que você conhece bem. E aí eu me recordei exatamente da justificativa, acho que a gente chegou a conversar sobre isso, mas eu fiquei pensando, se o governo federal tem isso, imagine para os municípios. Da justificativa para a criação da carreira no governo federal do especialista em infraestrutura ali em 2008 e 2009, quando literalmente o PAC empacou, né? E ele estava empacando nessa coordenação federativa de projetos, sobretudo a contrapartida dos municípios, porque não tinham profissionais. E o próprio governo federal, às vezes, estava tendo que fornecer esse tipo de profissional. Olha, vai lá que tem que fazer um estudo de impacto ambiental. E o município não tem nem como contratar e nem alguém para fazer isso, né? Enfim, se na prefeitura de São Paulo você já tem dificuldade de ter engenheiro hoje, você imagina por esses pequenos e médios municípios, né? Eu só estou querendo trazer um pouco, né, como você está falando aí de projetos, muitos desses projetos, em torno desses projetos tem a questão, obviamente, de estrutura física e leva em consideração obras, engenharia, essa variável eu acho que vai aparecer. E eu lembrei, que eu não vi citado, mas obviamente isso pode estar lá no teu projeto de qualificação, Felipe. Você chegou a ver os estudos do André Marenco ou não? Inclusive foi uma sugestão da qualificação, não tinha passado. E aí fiz essa lição de casa e de fato, tá lá. Não, maravilha, porque o André, o que você está propondo me lembrou o André 4, 5 anos atrás, os primeiros trabalhos dele, em 2016, 2017, pegando a Munic e começando a fazer essas discussões, né, de capacidade estatal, municipal e abrindo os dados da Munic para discutir, sobretudo, essa capacidade weberiana, vamos assim dizer, né, técnico-administrativa, né, e que aí, e assim, duas vezes que eu tive a oportunidade de debater com o André, era exatamente, ali eu acho que ele fez um painel legal, né, mas a partir do painel dele, até hoje eu digo isso, faltou ele sugerir como que se avança naquilo do ponto de vista qualitativo. Por isso que eu estou te dizendo, né, não deixa de fazer essas sugestões no final do seu trabalho, né? Enfim, eu acho que por isso que os trabalhos do André são muito legais dentro dessa primeira perspectiva. O que mais? Eu acho que é praticamente isso aqui dentro das minhas limitações. E aí dizer, talvez, Felipe, eu sei que numa tradição e de tipo de trabalho depende muito do orientador, mas eu acho que quanto mais assim, a gente compreende, a própria fala da Úrsula trouxe isso. Por exemplo, você não precisa no teu trabalho descrever amplamente, porque basta fazer uma breve descrição referenciando alguma literatura que joga a luz no que é a saúde, né, no município do ponto de vista da atenção básica, a relação disso com o investimento. Perfeito. Mas, em algum momento, por mais que você possa fazer essa descrição, né, dando origem para as pessoas pensarem a relação disso com os equipamentos públicos de saúde, os investimentos e tal, legal, para dar vamos assim dizer, a pessoa enxergar aquilo concretamente, o teu leitor, mas aonde que é o outro lado? É onde você precisa jogar a luz no que é isso aí que a gente está chamando de esporte, lazer, né? Eu acho que aqui, quanto mais você puder descrever minimamente isso, né, a priori, obviamente, depois alguém vai... Não é o teu estudo que vai trazer isso, ele vai trazer alguns indícios para dizer, né, quão amplo é isso, a forma que essas coisas são classificadas. Né, isso é como a Úrsula colocou, isso é um grupo, não tem secretaria, cria secretaria, desfaz secretaria, vira departamento da secretaria de esporte, vai para a cultura. Enfim, é uma coisa
que não tem uma institucionalidade, né? É só para a gente compreender, né? Sempre tem tentativas de institucionalização, tá na agenda aí uma discussão de um plano nacional na área, né? Recentemente, né? Não sei até que ponto isso vai ajudar em algum processo dessa coordenação federativa, sobretudo com municípios, tem minhas dúvidas, mas enfim, trazer um pouquinho, antes da realização do estudo, da caracterização mesmo, é uma descrição do trabalho, né? Uma caracterização do que é isso, né, nos municípios. Isso, novamente, é um elemento didático, parece pouco importante, mas isso dá muita consistência para o trabalho. Enfim, é isso. Jéssica, só sei que eu tenho. Não, acho que se quiser, acho que a gente tem tempo, como menos pessoas vão apresentar trabalho hoje, também se você quiser se manifestar um pouco, responder aí. É que assim, isso da descrição desse desporto lazer, esse balaio de gato, né? Tudo bem que a gente evitou aquelas funções que realmente a gente ia cair muito em heterogeneidade, inclusive com contribuições da Úrsula, que desde o início ali ajudou a gente, olha, urbanismo é interessante para criar esse contrafactual, mas é muita coisa aí dentro, tá? Infraestrutura urbana, desde pavimentação, que é simples, né? Essa é melhor, essa realmente é melhorzinha. É que, assim, sempre é bom um habeas corpus preventivo, sabe? Coloca lá uma notinha. Porque nada é tão direitinho, porque são muitos municípios, Felipe. Cada um pensa de um jeito e o regramento contábil, ele é muito mais robusto nas áreas mais robustas nas outras. E piorou bem esses últimos anos, então, se bem que o teu período vai estar restrito, né, até 2019, é isso? A gente está pensando nisso. Tem dados até 21 já, mas a gente está tentando excluir pandemia para... Tira o ano de 2020, não faz sentido, é um ano bem distorcido, somente a saúde. O que eu pensei, talvez, como esse apelo descritivo, a gente precisa entender primeiro esse desporto lazer. Eu achei, Fernando, assim, não sei se vai ter uma literatura, vai ter muitas referências para isso. O que eu pensei, Ursula, ali nos QDDs, essa base de dados do Tribunal de Contas, eles vêm com a ação e com o programa. E tem um nome lá, o nome fantasia dos infinitos programas. Talvez fazer uma análise muito assim, bem transversal de léxico, ver palavras-chave que se repetem e meio que construir um mapa do que está aparecendo ali nos nomes de programas e ações. Tem o QDD? Se tem o QDD, tem o projeto. É que aí eu tenho medo de... São 600 municípios, eu não vou conseguir voltar pro... Então, talvez só o nomezinho fantasia do programa me dê pistas do que é. Às vezes tem show lá do Gustavo. Eu acho que você pode fazer um filtro primeiro por elemento de despesa. É obra, não é obra. E depois vai no programa. Tá bom? Depois, se você quiser, eu te ajudo a olhar. Obrigado. Mas é isso, obrigado, gente, pelos comentários. O André Marenco está sendo, assim, super valioso para entender sobre essa questão de burocracia, né? Deveria lidar, esse tipo de coisa. Então, de novo, ele está se repetindo muito nas conversas que eu estou tendo. Obrigado, Fernando. Bom, obrigada. Agora vamos passar, então, para o Ivaldino apresentar o trabalho dele. Ivaldino, você conseguiu aí a questão do acesso? Tá ruim sua internet? Como tá? Infelizmente não consegui, mas eu vou apresentar assim. Posso já compartilhar? Dificuldade do Ivaldino, Jéssica? Oi? Qual que é a dificuldade que o Ivaldino está? Não, porque eu queria mesmo Pode falar. conectar com o celular para... Sim. Mas você vai conseguir compartilhar, Ivaldino? Senão você pode me mandar por WhatsApp. Muito bem. Se precisar, pode mandar para mim também, que aí eu compartilho aqui para você. A Raquel vai fazer isso também, mas já me passou. Não vou conseguir.
Estão vendo minha apresentação? Sim. Boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam bem. Antes de mais, eu gostaria de saudar a comissão organizadora e parabenizá-lo pelo um grande trabalho que tem feito, porque este é um momento muito interessante para nós acadêmicos, de proporcionar esse momento sendo um espaço de ensaios acadêmicos, ou seja, ensaios científicos. Sem mais delongas, como estamos a correr atrás do tempo, esse é o projeto de pesquisa que está sujeito às mudanças semanalmente, consoante o diálogo que eu tenho vindo a fazer com o meu orientador, não só, mas também com as disciplinas e os professores dessas disciplinas que estou cursando neste primeiro semestre da pós-graduação em GPP. O tema original é inovação e reforma administrativa na Guiné-Bissau, desafio e perspectiva, o tema na qual mandei no resumo, mas também tem esse tema que eu tenho ajustado, que fala assim, reforma da administração pública de Guiné-Bissau pós-independência, trajetória, o caso de 2011 e inovações correntes. O problema da nossa pesquisa reside em compreender os processos, ou seja, os dilemas no processo de implementação da reforma da administração pública. Quais os reais motivos que estão causando entraves em termos de efetivação dos programas e agendas da reforma administrativa na Guiné-Bissau? Uma vez que a Guiné-Bissau, desde a sua independência, a Guiné-Bissau tem sido empenhado na busca de melhorar as condições, ou seja, na busca de melhorar a atividade da administração pública em termos de estruturação do próprio setor público. Mas sempre esses programas, ou seja, projetos ligados à reforma administrativa, não têm vindo a ter sucessos em termos de efetivação. E o nosso problema fica nessa questão. E os objetivos da nossa pesquisa estão definidos da seguinte maneira: objetivo geral, compreender os principais desafios, como já citei antes no problema, compreender os principais desafios da reforma da administração pública guineense, e os objetivos específicos estão definidos assim: identificar os desafios da administração pública na Guiné-Bissau e os possíveis modos que possa tornar a administração pública mais proativa e eficiente, entender o papel da inovação dentro da modernização da administração pública, inovação sendo um instrumento, ou seja, um processo incremental que tem vindo a ser um elemento complementar das reformas administrativas. Quando se fala de reforma administrativa, não podemos descartar a inovação, porque há alguns processos incrementais há que acontecer nos processos mais estruturais, já é o caso da reforma. Também vamos buscar identificar os planos e estratégias da reforma administrativa que já existem e analisar a situação para a sua efetivação. Em termos da metodologia, escolhemos o tipo de pesquisa exploratória, na qual vamos envolver a natureza bibliográfica e documental e o estudo de caso. Natureza bibliográfica porque vamos usar algumas teorias clássicas, consultar os teses, os ensaios, artigos que falam da reforma administrativa para poder entender e compreender os princípios que norteiam o processo da reforma administrativa, não só também compreender o conceito da própria reforma. E, no caso de documentos, vamos usar os documentos oficiais dos governos, também os planos que já existem, os documentos da reforma administrativa que já existem, que vamos correr atrás do Ministério da Administração Pública, Função Pública e Trabalho da Guiné-Bissau, que é o ministério na qual tem vindo a ser o ministério responsável pela questão da reforma administrativa. Outrora, ela leva o nome do Ministério da Reforma da Administração Pública, outrora fica com o nome do Ministério da Administração Pública. E um estudo de caso também, vamos
escolher um estudo de caso a partir dos casos que que a reforma administrativa tem vindo, ou seja, das inovações que têm vindo a acontecer nas reformas que foram tentadas, mas que não deram certo, mas de certa forma houve algumas inovações. E em termos da abordagem, é a abordagem qualitativa, porque aqui não vamos quantificar os dados, mas vamos buscar analisar esses dados a partir desta abordagem. E as técnicas, definimos a técnica narrativa de Basley, que é uma técnica nova no contexto guineense. O Brasil já, alguns trabalhos, ou seja, algumas produções já foram feitas com essa técnica, que é uma técnica muito importante para analisar e trazer os fatos narrativos das reformas na Guiné-Bissau. Também vamos usar a técnica de entrevista semi-estruturadas com alguns órgãos responsáveis, ou seja, ligados ao processo de reforma da administração pública, por exemplo, como no caso do Ministério da Reforma da Administração Pública, Função Pública e Trabalho, também a representante da organização, representante do PNUD na Guiné-Bissau, que é um parceiro muito forte no processo de reforma administrativa da Guiné-Bissau, desde das primeiras épocas das reformas. O PNUD tem sido um parceiro importante para a Guiné-Bissau no que tange à reforma. E também vamos fazer algumas entrevistas com alguns personagens, ou seja, algumas instituições que é a sociedade civil, porque tem um papel importante nesse processo. Não podemos descartar o setor, ou seja, a sociedade civil, quando se fala da reforma da administração pública, porque, no fim, os serviços, ou seja, os programas da reforma administrativa e os serviços que vão ser melhorados serão para esse público. Essa aqui, por causa do tempo, não vou poder explicar muito, mas essa aqui é a estrutura da narrativa de Basley, que é uma técnica muito importante. Aqui podemos ver, tem um episódio que é a parte central, que é o processo da reforma administrativa na qual vamos estudar. Já citei lá no tema, que é a reforma de 2011, será o nosso centro de estudo, ou seja, o episódio. E alguns eventos que antecedem esse episódio e eventos contemporâneos que estão relacionados com esse episódio. E também vamos trazer eventos posteriores, na qual vamos pensar futuramente o que essas reformas vão trazer para o público guineense, ou seja, a sociedade guineense. O desenvolvimento do nosso projeto será estruturado dessa seguinte maneira, com estes 4 grandes capítulos. No primeiro capítulo, vamos buscar trazer fatos históricos da administração pública guineense, pós-independência, a partir dos marcos que deixaram a administração pública. Como muitas vezes compreendemos na Guiné-Bissau que, para falar da administração pública, precisamos compreender os problemas da administração pública. A partir dos momentos importantes, trazer a análise através de 2 grandes momentos. Momentos de pós-independência, que começa num período de 1975 a 1989, e depois da abertura democrática, que começa em 1990 até a data presente, nesse caso. E segundo capítulo, vamos falar da reforma de 2011, que é o nosso episódio, como já tinha citado lá atrás. E terceiro capítulo, vamos apontar as inovações que acontecem nessa reforma, ou seja, nesse processo da reforma de 2011. Porque esse processo da reforma de 2011 é um processo bem elaborado, mas infelizmente não teve efetivação devido a alguns problemas, algumas instabilidades políticas que afetam o país. Na verdade, já houve alguns primeiros passos nesse processo, em que foi realizado um recenseamento biométrico dos funcionários públicos em 2010, e a efetivação, ou seja, a implementação do programa iniciaria em 2011, com o prazo de término em 2015, mas não houve continuidade e foi interrompida.
E nesse capítulo 3 vamos buscar as inovações que acontecem nesse processo, apesar de não ser concluído. E no capítulo 4 vamos realizar um estudo de caso a partir da inovação que identificamos na reforma da administração de 2011. E essas são as literaturas que vamos usar, literatura clássica, vamos usar a narrativa Basley, Bresser Pereira, são os autores que vão nos ajudar a compreender os princípios da reforma da administração pública e entender os processos, como andam teoricamente, de como andam os processos da reforma. Os documentos que vamos analisar são este documento PARAP, que é um Programa de Ação da Reforma da Administração Pública 2011 a 2015, DENARP 1 e 2, é um programa já implementado, que é o documento estratégico para a redução de pobreza na Guiné-Bissau, de 2005 a 2011. Tem duas edições. A primeira edição começa em 2005 e terminou em 2008. E a segunda edição começa em 2008 e terminou em 2011. Mas essas aqui não tiveram muitos grandes efeitos, porque houve interrupção devido a problemas institucionais, problemas políticos e institucionais. Também vamos analisar esse documento, que é o PAI, Programa de Ajustamento Estrutural, que é um dos primeiros programas da reforma na Guiné-Bissau. Tem início em 83, mas para a administração pública começou em 1988. E também esse programa, ou seja, Plano Estratégico Operacional de Modernização da Administração Pública, PEOMAP, e o último, que é o Plano Estratégico Operacional Terra Arranca, que é o último projeto que foi interrompido devido às instabilidades que acontecem nesses últimos anos. E outras literaturas dos autores guineenses são essas aqui, Carlos Sengremar, Luiz Alcimedo, e por aí vai. Muito obrigado. Não sei se levei muito tempo. Obrigada, Evaldino. Agora, então, como vocês querem fazer, a Úrsula ou a Bruna? Que vão comentar os trabalhos. Quem quer começar? Quer começar, Bruna? Pode ser. Primeiro, parabenizar também a organização dos seminários e agradecer o convite para avaliar. É sempre bom voltar para a EASH, mesmo que virtualmente. Acho que os alunos não me conhecem. Eu fiz a graduação e o mestrado na EASH. Eu terminei em janeiro de 2021 o mestrado e agora eu faço doutorado na GV. E vamos lá ao trabalho. Primeiro, eu queria dizer que eu achei que a sua apresentação está muito mais completa do que o trabalho que você enviou escrito, Valdir. Tem muitas dúvidas que eu fiquei enquanto eu li o trabalho escrito que você sanou agora. Eu vou indo na ordem do que eu anotei no trabalho. Primeiro, eu acho que seria interessante você contextualizar na introdução por que a Guiné-Bissau, por que é importante estudar a estruturação, a reforma administrativa na Guiné-Bissau e talvez usar, inclusive, esse argumento que você apresentou da estruturação do setor público pós independência do país. Mas eu senti falta de uma contextualização na sua introdução. Inclusive, no primeiro parágrafo tem uma parte que você fala, considerando o contexto. E aí você não apresenta o contexto e eu fiquei tipo, qual o contexto? Mas isso era porque já estava no título do país e eu vou voltar para o resumo aqui. Algumas coisas são mais técnicas, outras são mais conceituais que eu vou falar. Primeiro que no resumo você fala de consulta a documentos oficiais como fontes primárias. E aí são fontes secundárias, porque não é você que produziu o documento oficial. As suas hipóteses, elas aparecem só no resumo, elas não aparecem em todo o resto do texto. Então eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a como você vai trabalhar com elas. E tem uma das hipóteses em especial que eu achei, eu não sei se a palavra é problemática, mas é a última, que a implementação da reforma administrativa levará aos serviços públicos a eficiência necessária para o desenvolvimento do país. É meio complicado você fazer essa previsão de que a reforma administrativa vai solucionar todos esses problemas que você está dizendo que o país tem. E aí, esse é um dos pontos que eu tinha ficado muito em dúvida enquanto eu estava lendo o seu trabalho escrito,
Porque para mim não estava claro se você estava falando que a reforma tinha acontecido e que tinha ocorrido no meio do caminho algum problema e que não deu tão certo, ou se você estava dizendo que ela não aconteceu e que ela deveria acontecer, por causa dessa hipótese especialmente. Então, na introdução, essa questão do contexto, tem vários momentos em que me parece que você está trazendo mais uma opinião sua do que um dado, então eu sinto falta de referências, etc. Então, na última frase do primeiro parágrafo da introdução, você fala que para que grandes mudanças ocorram, é necessária a presença da reforma. Então, quem disse que essa reforma é necessária? É você que acha, ou isso está embasado em alguma coisa? E eu acho que, novamente, assim como aquela hipótese que eu mencionei, essa é uma afirmação problemática para uma pesquisa que, pelo que eu entendi, você entrou agora no mestrado, então que ela não foi nem desenvolvida ainda. Tem alguns termos que eu acho que você tem que tomar cuidado, que carregam um juízo de valor, então falar que algo foi feito erradamente ou que infelizmente aconteceu isso. Tem uma parte que você fala de motivos reais, e aí eu até comentei, tipo, mas existem motivos que não são reais? Então, tomar cuidado com o uso de algumas palavras. Na introdução ainda, você fala muito de um desempenho contraproducente, fraco sistema de ensino. Eu entendo que isso já foi uma tentativa de contextualização, mas eu queria ver dados sobre isso. Assim, da onde você tirou todas essas informações? E aí, a última frase que você colocou na sua introdução é que uma das justificativas para essa pesquisa é a sua ambição de se tornar um bom pesquisador na matéria e poder contribuir acadêmica e profissionalmente para os debates. Eu acho muito legal que você se coloque como pesquisador na sua pesquisa, se você está partindo de uma epistemologia construcionista, mas eu acho mais interessante isso aparecer na sua metodologia para você contar como a pesquisa ela foi surgindo, do que você justificar a existência da pesquisa com base nisso. Então, mas eu acho legal você trazer isso, só acho que pode ser melhor trazido em outro momento do texto. Aí, na metodologia, eu tinha comentado quais documentos, você apresentou os documentos agora na apresentação, mas eles não estavam no texto. E quando você fala dos seus entrevistados, primeiro que tem umas siglas que eu não sei o que significam e você não colocou no texto. Acho importante tomar cuidado com isso. Você não pode presumir que o seu leitor sabe tudo que está escrito. E eu fiquei com um pouco de dúvida se, em relação ao acesso a essas pessoas. Então, você colocou presidente do CPRA, secretário-geral, representante do PNUD. Se você está considerando que você realmente vai conseguir acessar essas pessoas, e caso você não consiga, como você vai lidar com isso? Na discussão, de novo, tem uma frase que para mim parece que é a sua opinião pessoal sobre o assunto, que é: muitas vezes, quando pensamos sobre a reforma, presumimos o corte ou congelo de salários de servidores públicos. Quem pensa isso? É você? Isso está na literatura? É um fato consolidado? Ou é algo que você tem em mente quando você pensa na reforma? E aí depois você fala que a reforma não é isso e tal, e falar de inovação, revitalização, isso com certeza está na literatura, mas também não tem referência, então seria legal você embasar isso mais em teoria. Tem umas partes que a redação está confusa, eu posso te mandar o arquivo depois para você ver direitinho os comentários de cada parte. E na conclusão, especialmente, eu coloquei vários comentários. Então, a primeira frase, você fala que se constata que o país transitou por desacertos mal solucionados, e isso não foi mencionado em nenhum texto, em nenhum momento antes no texto. E eu acho que isso vem dessa falta de contextualização. Eu entendo que era um espaço muito pequeno para você fazer tanta informação, mas talvez um pouquinho mais sobre o país na introdução teria ajudado nisso. De novo, muita coisa que falta dados para se embasar, então essa questão de servidores sem qualidade técnico-administrativa é um pouco complicado você falar que é sem qualidade, sabe?
sem ter nem ido a campo, sem embasar isso em um dado. Isso sobre a reforma poder ser uma possibilidade viável e tal. Então, a minha sensação geral, enquanto eu lia, é que você tem que ajustar o seu objetivo de pesquisa para não parecer que você só está fazendo uma defesa da reforma administrativa e não efetivamente estudando como ela aconteceu. Porque a impressão que passa no seu texto todo é que você está defendendo o que deveria acontecer. Mas isso não é um trabalho técnico, é um trabalho acadêmico. E você não está aqui para dar... Claro que você pode dar indicações práticas, mas tem que ter uma interlocução melhor com teoria e etc. Eu acho que eu falei um pouco rápido, mas no geral era isso. Muito bem. Valdino, primeiro de tudo eu queria agradecer aqui a tua estada conosco no programa de IPP. Eu acho super importante esse diálogo que a gente está fazendo com colegas de outros países, né? Uma troca de informações, de ideias muito importante, de vivências assim, fundamental, tanto para vocês que vêm, quanto para nós que recebemos. Então, eu gostei muito de ver o seu trabalho discutindo uma questão da Guiné-Bissau que a gente conhece muito pouco, e que traz aí uma série de inquietações, como a Bruna acabou de falar. Então, eu também, olhando o teu trabalho, fiquei com uma série de dúvidas, porque, de fato, você está no primeiro semestre ainda, né? E certamente está cheio de dúvidas e cheio de vontades, e fez lá um pré-projeto colocando os teus anseios, e já deu para perceber claramente que você fez o pré-projeto, porque você apresentou hoje, já consolidou, ou já tinha consolidado, né, e não coube lá, uma série de informações. Também concordo com a Bruna que a tua apresentação já está bem mais robusta, né, em termos de informações do que a apresentação. Então, tem uma coisa que é importante você entender, que para a gente que não conhece, né, a situação da Guiné-Bissau e a estrutura do país, e para qualquer pessoa que for ler o teu trabalho, assim como para nós, como descreveu sobre o Brasil, a gente está falando só entre nós aqui dentro. Quando alguém olha de fora, vai fazer uma série de perguntas para a gente e fala, mas você está falando o quê? Como é que é a estrutura política administrativa do Brasil? Por que isso compara ou não compara com outros países? Quando eu comecei a estudar, né, a comparação de orçamento internacional com França, Reino Unido, México, Estados Unidos, eu fui vendo perguntas que os colegas faziam que eu nunca tinha parado para pensar, porque é tudo tão óbvio quando a gente está vivendo o nosso país, que parece que você não precisa dizer. Mas, por exemplo, quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, gente, Guiné-Bissau é um país unitário? Ou ele tem regiões com autonomia, né, administrativa, orçamentária? Não sei. Você precisa contar um pouco isso para a gente pensar, faz sentido uma reforma ou não faz? Então, falar um pouquinho da Guiné-Bissau, né? Como é que é a estrutura? Você vai ter que contar essa história. Você falou que você vai fazer isso, contar essa história, falar um pouquinho dessa estrutura política administrativa vai ajudar. Então, claro, é um pré-projeto, e as coisas que a gente está falando aqui é para você avançar no seu pré-projeto. Então, importa você trazer informações sobre a estrutura do país, sobre o histórico do país desde, enfim, você está falando, tem uma independência, e depois teve reformulações políticas e administrativas, e tem esse marco histórico importante de 2011 que você bem insistiu. E isso tudo é importante, e para além disso, como a Bruna já apontou, qualificar um pouco do que você está falando, o que é bom, o que é ruim, em termos de indicadores, importa. Então, a gente, Guiné-Bissau tem déficit de atendimento de políticas públicas, como em todas as regiões, são 8 regiões, né? Eu não conheço muito a história da Guiné, mas eu sei que tem algumas regiões ali, não sei se são 8, são 9, que não necessariamente são todas com o mesmo nível de atendimento, né, ou de desatendimento em políticas públicas. Então, mapear um pouco essa situação. E por que a reforma administrativa é relevante ou é aclamada? É uma pressão interna? É uma pressão externa, né, de multinível, de organizações de fomento, que para repassar recursos exigem a reforma administrativa? Isso está no bojo da discussão que tem desde os meados dos anos 90, da nova gestão pública, que não chega só na Guiné, né?
chega em Moçambique, chega em Angola, chega no Brasil, uma série de outros países africanos e também latino-americanos, para fazer reformas administrativas nessa conjunção de fatores. São 8. 8 mais o autônomo, isso aí. Então, como é que é essa questão? Da onde vem essa pressão? Então, essas questões importam, porque tem uma disputa aí de narrativas. O que é uma reforma boa, o que é uma reforma ruim, depende de quem está narrando essa história. Se os burocratas e os servidores são pouco ou muito qualificados, também depende de uma comparação com o que você está comparando, né? Então, esses fatores todos importam. Eu sugiro que você olhe para a tua apresentação que você fez hoje, com todos esses elementos, olhe de novo para o pré-projeto, com essas perguntas que a gente está te fazendo, para reescrevê-lo, para ter um norte. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muita coisa para você fazer sozinho no mestrado. Então, se você for contar toda a história da Guiné e toda a história das camadas de reforma administrativa, eu não sei se dá para você terminar, né, nesse prazo que você tem. Então, de fato, eu tenho que escolher um pedaço, e aí esse mapeamento geral de informações da Guiné talvez te ajude, junto com o teu orientador. É você, Fernando? Aí pensar, né, junto, qual que é o recorte que vai fazer de tempo e de perspectiva dessa reforma administrativa também, talvez em um setor, impacto maior para um setor, não para tudo. Tem lá, vamos ver, que camadas são essas dentro dos marcos de reforma administrativas internacionais que o Fernando super conhece bem melhor que eu. Como é que isso andou, que nível de reforma se chegou, olhar para isso, restringir, porque senão eu acho que é uma coisa bem difícil de avaliar, e você vai ter que contar com outras fontes para além dos documentos oficiais, que de fato não são fonte primária, e eu acho que para qualificar um pouco o que você está fazendo, eu acho que você precisa de indicadores desses setores, ou de um setor que você for escolher, antes e depois da reforma. O que aconteceu com esse setor? Por exemplo, educação, a reforma administrativa atinge esse setor, ou, sei lá, infraestrutura, ou saúde. Por que você está dizendo que não foi bom, que foi bom? Como é que era antes, como é que é depois, por que parou, quais são os elementos? Mas se você tentar olhar tudo, talvez você fique perdido. Eu acho que talvez escolher um setor, qualificar com indicadores, por que você está dizendo que os funcionários não atendem, qual era o déficit antes, qual a situação agora, dar uma olhada nesses números, escolher uma área e um recorte para daí fazer a análise, que é super importante, e também contando, obviamente, com quem já trilhou esse caminho, que são vários autores aí que você citou na sua apresentação, que também não constam lá. Então, escolher alguns desses daí para trilhar um pouco essa história, tá? Eu acho super interessante, mas de fato, como a gente conhece muito pouco, acaba ficando muitas dúvidas para entender e até para poder te ajudar um pouco mais, né, de como é que você recorta e por que caminhos você vai. Mas só para te dizer, eu acho super interessante, eu fiquei bastante interessada em saber, óbvio, e eu falaria para você dar uma olhada na reforma orçamentária, né, que teve. De repente, pode ser interessante olhar a reforma administrativa. E eu já ia te perguntar qual que é o orçamento de Guiné-Bissau, qual que é o percentual que fica para o poder público, mas enfim, daí são os meus interesses para o seu projeto. É isso, para ser breve também. Se quiser falar, pode. Obrigada. Se quiser comentar, Evaldinho, fica à vontade. Reagir. Sim. Muito obrigado, Bruna e professora Úrsula também, pelos comentários. São comentários interessantes que eu vou levar em consideração para a reconstrução, ou seja, a reescrição, para escrever esse projeto. Na verdade, é um trabalho extenso. Desde o momento que eu estava pensando em fazer a reforma, escrever sobre a reforma administrativa, sei que vou deparar com desafios enormes, principalmente no contexto guineense, porque às vezes faltam os dados. A Úrsula apontou uma questão muito interessante, que é, se eu não conseguir entrevistar esses elementos que eu pretendo entrevistar, como é que eu faço? Talvez é uma questão que eu não parava para pensar, mas é uma questão que eu estava refletindo agora. Na verdade, vale levar em consideração. Mas, de todo jeito, com certeza há que haver desafios, mas também há caminhos para superá-los. E na questão da contextualização, na verdade, é muito pertinente contextualizar
sobre a Guiné-Bissau. E não atentei também muito nisso, no resumo. Estava também com medo de colocar muita coisa em termos da página, então tinha que fazer isso, porque estava meio tipo encurralado com as atividades da disciplina. Eu tinha que fazer isso no último dia, no penúltimo dia do prazo. Mas enfim, isso não são desculpas ou seja justificativas para tal. E agradeço mais uma vez essas considerações. Vou pensar nisso junto com o meu orientador para reestruturar o projeto. Pensar também na delimitação que a professora Úrsula apontou, que é uma questão muito importante, porque é um tema gigantesco. É um tema gigante que às vezes não cabe levar dentro de um período de tempo que eu pretendo fazer o meu mestrado aqui. Mais ou menos é isso. Obrigado. Mas vai dar certo e vai dar tempo, viu, Ivaldino? Não se preocupe. Sempre tem uma tesoura na mão do orientador. Tá certo, assim espero. Pode falar, Fernando. Obrigado, Jéssica. Bom, agradecer a leitura atenta e todas as indicações, tanto da Bruna quanto da Úrsula. Eu queria registrar, né, que o Ivaldino chegou no nosso programa, nosso segundo aluno africano, segundo que eu tenho a oportunidade de orientar. Tivemos um aluno de Moçambique, agora o Ivaldino de Guiné-Bissau. Ivaldino que inclusive veio recentemente, porque ele tinha iniciado o mestrado em políticas públicas na UFABC, mas diante da desistência de um orientando meu, ele estava na lista de espera. E o Ivaldino já é um vencedor, né? Porque ele sai de Guiné-Bissau em 2017, fazendo ensino médio na escola pública, faz a graduação na Unilab, que é uma universidade federal no Ceará, com 50% de vagas para alunos lusófonos em administração pública. E o curso de administração pública da Unilab, ele tem uma tradição ou jurídica ou técnica, ou técnico-jurídica, por isso que tem muito essa presença no texto do Ivaldino. Isso a gente já havia percebido na entrada dele no programa, pelo projeto, porque isso que ele apresentou é um resumo do projeto que ele submeteu, né, como texto. Muito normativa, que a gente vai precisar retrabalhar, né, sobretudo a Bruna chamou essa atenção. Isso acontece com muitos dos nossos alunos, sobretudo a depender da área de formação, ou mesmo se não realizou iniciação científica durante a graduação, mas já estamos trabalhando com isso. Ivaldino sempre muito atento, tanto que eu não tive a oportunidade de revisar o texto que ele submeteu, porque foi de um dia para o outro, mas eu tive essa oportunidade, depois de 2 diálogos com ele, a gente revisar essa apresentação, e por isso que a apresentação talvez esteja já com um upgrade, né? E o que nós pensamos, só para que vocês possam compreender. Nesses países não existe literatura de gestão e administração pública. Eu tenho um projeto atualmente que eu estudo o ensino de graduação e pós-graduação em administração e gestão pública nos países da CPLP. E nesses países eles ainda estão numa fase de pensar a administração pública numa incipiência pela abordagem jurídica, sobretudo pela ascendência de Portugal. Isso acontece em Angola, isso acontece em Cabo Verde, isso acontece em São Tomé e Príncipe, isso acontece em Guiné-Bissau, isso acontece sobretudo agora no Timor-Leste, onde o principal assessor de cada ministro timorense é um jurista português, só para vocês terem uma ideia, e ainda o ensino. Então a literatura que existe é uma literatura jurídica. Então o que a gente pensou? Como que a dissertação do Ivaldino pode ser um texto narrativo, claro, só que é um texto narrativo, que ele precisa ser não normativo, mas que propõe uma narrativa que no primeiro capítulo seja como se fosse um compêndio da trajetória burocrática, porque Guiné-Bissau está no estágio pré-burocrático, guardadas as devidas proporções, é como se fosse o Brasil no final da República Velha.
como que ele constrói essa narrativa dessa trajetória de menos de 50 anos de independência de Guiné-Bissau, localizando marcos administrativos, né? E esse texto não existe em Guiné-Bissau. Então essa é a contribuição que a gente espera para um primeiro capítulo. O segundo capítulo, como que joga a luz, descrevendo e aí trazendo o que a Úrsula colocou na última reforma administrativa de 2011, que tem uma ascendência de organismos internacionais na África a partir de 2010. No caso de Moçambique, que eu acabei de trabalhar, o aluno veio com uma bolsa do Banco Mundial, porque é uma contraparte do processo de modernização. Enfim, dados, falar em dados nesses países, o aluno que eu recebi de Moçambique era do IBGE moçambicano. Se eu começar a contar para vocês as histórias aqui, enfim. Então, é algo complicado, como o Evaldino trouxe, mas como que a gente joga a luz na reforma de 2011, descritivamente, conta um pouco desse episódio, usando a estrutura narrativa do Basley. Pouca gente conhece, mas é uma estrutura muito legal de trabalhar a gestão pública como narrativa. O primeiro a usar isso foi o Gaetani, na LSI, na tese de doutorado dele. Aqui no Brasil, algumas pessoas já usaram para alguns textos. Aí, ao olhar para essa reforma, como que a gente, a partir do que a Úrsula colocou, talvez entrevistando pessoas, consiga identificar onde alguns princípios da reforma avançaram incrementalmente, do ponto de vista de algumas inovações, para a gente construir um mapa, né, mesmo que sejam de inovações incrementais que venham ocorrendo no país. Esse é o capítulo 3. Para fazer um mapa, é uma radiografia, onde no orçamento teve esses avanços, na educação, teve isso, né? E para a gente escolher um desses para fazer um caso mesmo, né, no capítulo 4. Então é só para que vocês possam entender porque que a gente fez essa proposta, né? Ou seja, é um trabalho não tradicional, não é? A gente vai arrancar hipóteses, vai arrancar tudo. É um texto praticamente narrativo que traga uma contribuição bibliográfica para a realidade, né, de Guiné-Bissau. Tá? Só para... E o Evaldino chegou com um projeto e agora que a gente está começando a trabalhar e tentando ajudar, né, para a gente fazer muito e bom, construir. Muito bom, Fernando. Muito legal mesmo, super importante. Se precisar, estou à disposição. Eu estou estudando o Moçambique. Maravilha. Bom, obrigada a todos pelos comentários. Agora é a minha vez de apresentar aqui. Vou tentar ser bem rápida e controlar meu horário enquanto eu falo. Peraí, vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Vocês estão vendo já a minha tela? Sim. Tá. Bom, eu também tive um pouco de dificuldade, apesar da gente ter fixado 5 páginas, acho que é difícil incluir tudo dentro do resumo, e aí eu também não sei o quanto ficou inteligível, né, o resumo que eu preparei. Bom, mas vamos lá. Então, o meu tema é a implementação do Programa de Coleta Seletiva de São Paulo, encaixes institucionais e instrumentos de políticas públicas. Então, eu estou tentando dialogar com duas teorias, né, com duas literaturas, que é da instrumentação da ação pública, do Las Comes e do Legalé, e da Charlotte Halpern, e também de encaixes institucionais, essa teoria mais de movimentos sociais, de mútua construção entre Estado e sociedade, do Adrian Lavalle, da Rebecca Eberts. Minha pergunta de pesquisa, então, vem exatamente dessa confluência, né, de instituições influenciando, produzindo efeitos sobre movimentos e de movimentos disputando microinstituições, que seriam os instrumentos de políticas públicas. Então, eu quero entender, por um lado, os efeitos do movimento de resíduos sólidos de São Paulo sobre o programa de coleta seletiva, em especial como eles disputam os instrumentos de políticas públicas, e ao mesmo tempo entender os efeitos desses instrumentos sobre as organizações de catadores de materiais recicláveis em termos de distribuição de poder e de recursos, né? É importante falar que eu estou compreendendo o movimento de resíduos sólidos de forma um pouco mais ampla, composto por organizações socioambientais, organizações religiosas, cooperativas de catadores
catadores individuais, um conjunto de fóruns regionais que vão se organizando nas diferentes regiões de São Paulo e o próprio Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Bom, os objetivos da pesquisa, então, de forma geral, analisar a implementação do programa com recorte temporal de 2002 a 2017. 2002 é quando o programa é criado, 2017 é o ano da última regulamentação, que teve alteração formal do programa. E de forma específica, então, eu quero entender, né, mapear quem são esses atores estatais e societais que participam da política, analisar os processos de construção desses encaixes institucionais e entender o efeito do movimento sobre o programa de coleta seletiva, então sobre a criação de algumas instituições. Quero identificar os instrumentos de políticas públicas envolvidos na implementação do programa, compreender o processo de escolha e uso desses instrumentos, que é algo que a literatura de instrumentação da ação pública vai trazer, e ao mesmo tempo entender os efeitos desses instrumentos de políticas públicas sobre as organizações de catadores. Então eu não estou falando não estou falando de forma geral do movimento de resíduos sólidos, mas quando eu estou olhando para os efeitos, eu estou falando dos efeitos sobre uma parte desse movimento, que são as organizações de catadores de materiais recicláveis. Como objetivo específico também comparar as mudanças entre os diferentes governos municipais na questão da instrumentação da política pública. Bom, eu não vou entrar tanto na questão da metodologia, mas no momento que eu estou da pesquisa, eu já realizei 20 entrevistas com atores governamentais, integrantes do movimento de resíduos sólidos e consultores técnicos que participaram da elaboração do Plano de Gestão Integrado de Resíduos. Já iniciei a análise documental, sobretudo olhando para instrumentos de parceria, para atas de reuniões de espaços participativos entre o movimento de resíduos e o poder público, e também já realizei observações participantes em atividades do próprio Movimento Nacional de Catadores, audiências públicas, reuniões tanto com atores do Legislativo quanto com atores da Prefeitura. Eu queria mais, na verdade, chegar na parte dos resultados, que talvez eu acho que a Úrsula estava na minha banca de qualificação, acho que foi o que eu consegui avançar um pouco mais depois das entrevistas. Os resultados que eu cheguei foram, né, que o programa de coleta seletiva, ele é fruto de um encaixe institucional do movimento de resíduos sólidos, que aconteceu lá em 2002, então diversos fóruns começam a se organizar, produzem uma proposta de coleta seletiva para a cidade, que é baseada numa lógica socioambiental, participativa e descentralizada, então que a coleta seletiva deveria ser prestada através das organizações de catadores dispersas pelo território. E aí o programa é institucionalizado em cima dessas propostas elaboradas pelo movimento, e essas propostas, né, que são o que a Rebecca Ebers vai chamar de modelo alternativo de políticas públicas, elas são construídas em participação, em conjunto, né, com atores do poder público. Então, eu até cheguei a identificar que uma burocrata da Secretaria Municipal de Meio Ambiente fazia parte dos fóruns, e depois alguns membros dos fóruns foram para dentro da prefeitura, do Limpurb, né, que é o Departamento de Limpeza Urbana, e mesmo da Secretaria de Serviços e Obras, que é responsável pela gestão do programa. Então, de que até o processo de construção do modelo alternativo é fruto dessa mútua construção entre poder público e o movimento social. Então, do ponto de vista dos efeitos do movimento de resíduos sólidos sobre o programa, a gente observa uma inclusão de uma lógica socioambiental participativa e descentralizada, a criação de instituições participativas. Então, inicialmente é criada uma comissão de apoio do programa que conta com participação social, e essa comissão ela vai mudando ao longo dos governos a sua estrutura participativa, suas atribuições. Então, aqui estou trabalhando com uma ideia de que há uma variação no grau de abertura dessas instituições participativas ao longo das diferentes gestões ao longo do tempo, que os movimentos sociais eles estão disputando alguns instrumentos de políticas públicas, como o convênio, e outros instrumentos de parceria com as organizações de catadores,
como um contrato de prestação de serviço, que é uma luta histórica do Movimento Nacional de Catadores, para que as cooperativas sejam contratadas pelo poder público e sejam remuneradas por esse serviço. Então, eles estão ali disputando a existência desses instrumentos, em alguns casos também disputando as técnicas, né, algumas definições dentro desses instrumentos, e também estão disputando a criação das centrais de triagem que foram construídas lá no governo da Marta, em 2002, quando o programa surge, que são espaços, né, com infraestrutura e com uma dinâmica, com um processo de trabalho, em que os movimentos sociais também disputaram para que fosse constituído um processo mais cooperativo de trabalho, que incluísse não só as organizações formais de catadores, mas os grupos informais no território e também os catadores avulsos. Então, quando as centrais de triagem são criadas em 2002, o modelo de funcionamento das centrais é arquitetado, né, foi criado pelo próprio movimento de resíduos sólidos. Então, estou com essa ideia de que esses movimentos estão disputando esses instrumentos. E outro efeito seria o incremento das capacidades estatais na provisão do serviço. Então, tanto do ponto de vista da operação dessa infraestrutura, das centrais de triagem, das centrais mecanizadas de triagem, da operação ali da coleta e até de outros mecanismos que vão sendo criados, como um fundo municipal de coleta seletiva, são os catadores que fazem a operação dessa infraestrutura, e também do ponto de vista da mobilização social, de que são esses catadores que conseguem chegar nos catadores informais, e quando o Estado está fornecendo algum tipo implementa alguma política de capacitação para catadores avulsos, esses catadores do movimento são chamados para prestar esse serviço, né, são contratados para prestar esse serviço e para mobilizar esses catadores dentro do território. Então, por exemplo, no caso, já na gestão do Bruno Covas, a gente tem um exemplo de um programa que é o Reciclar para Capacitar, que contrata essas lideranças do movimento para poder fornecer essa capacitação e mobilizar os catadores no território. Então, seria um dos efeitos. Bom, do ponto de vista dos instrumentos de políticas públicas, eu acho que eu ampliei um pouco o meu olhar que eu estava tendo na banca de qualificação. Então, eu saí um pouco da questão só dos instrumentos de parceria. Antes eu estava olhando muito para os instrumentos de parceria, então convênio, contrato de prestação de serviço, termo de parceria, e agora eu estou olhando também para tecnologias que são criadas nesse processo. Então, eu estou entendendo como instrumento de política pública a central de triagem, né, que é o espaço, que é a infraestrutura, o galpão, os equipamentos e o processo de trabalho dentro das centrais de triagem, que são onde os catadores, são centrais de triagem pública, onde os catadores atuam e foram criadas pelo poder público, pela prefeitura, e todo o espaço é custeado pela prefeitura. E estou entendendo também as centrais mecanizadas de triagem, que são grandes infraestruturas que foram criadas durante o governo Haddad, são 2 centrais que existem na cidade, e essas centrais fazem parte do processo de forma mecanizada. Então, são tecnologias que são importadas da Europa, e isso trouxe algumas questões, né, da importação dessa tecnologia, que são de impactos de não serem tecnologias adequadas para a realidade dos resíduos brasileira e apresentarem diversos problemas. E a partir disso, os catadores são incluídos na planta das centrais mecanizadas e passam a fazer uma parte do processo de trabalho lá dentro e de triagem manual desses resíduos. Então, eu ampliei um pouco esse olhar. Então, não estou só olhando para convênio, contrato de prestação de serviço e contrato de concessão, mas também para como essas tecnologias vão estruturando a relação entre o poder público, as cooperativas de catadores, como elas vão afetando ali também a dinâmica das organizações de catadores. Bom, eu acho que eu já estou passando muito do tempo, mas do ponto de vista dos efeitos desses instrumentos, a concessão, né, a concessão dos serviços de limpeza urbana às empresas privadas, eu argumento que ela traz uma lógica centralizada, porque a cidade, através da concessão, ela passa a ser dividida em 2 polos, né, 2 territórios. Então, se antes o movimento de catadores defendia a descentralização, que a coleta fosse feita a partir das redes de catadores já existentes, a concessão ela traz uma lógica inversa de centralização e também uma solução de larga escala, e aí isso vai
vai afetar as tecnologias que vão ser adotadas posteriormente, a própria central mecanizada de triagem. Então você cria uma dependência de trajetória a partir dessa lógica de grande escala, então de que a gente precisa, pelo porte de São Paulo mesmo, de que a gente precisa trazer grandes soluções, né, complexos, gigantes para resolver o nosso problema. O convênio, estou trabalhando com a ideia de que o convênio que é firmado com as organizações de catadores é o primeiro instrumento que permite que as organizações de catadores entrem no sistema de coleta seletiva de forma formalizada, né? Então, que elas tenham acesso a toda essa infraestrutura. Então, estou trabalhando com a ideia de que esse convênio, ele é seletivo. Não são todas as cooperativas que são incluídas, então se cria uma desigualdade entre cooperativas que já estão mais estruturadas e conseguem acessar os equipamentos, né, essa infraestrutura pública, e conseguem receber os resíduos da coleta oficial, e outras cooperativas que não dialogam, não falam a mesma língua dos editais do Estado e não têm toda a documentação necessária. Essas cooperativas são excluídas. Então, estou trabalhando com a ideia de seletividade do convênio. E aí eu estou olhando, fazendo um olhar combinado entre 3 instrumentos, que é esse convênio, a concessão e a permissão, comparando eles, argumentando que eles trazem uma desigualdade de poder entre as cooperativas de catadores e as empresas concessionárias. Por quê? Porque a concessão é um contrato de longa duração, de 20 anos, com uma remuneração por base de tarifa, né? E também com uma cláusula, esqueci o termo agora, é uma cláusula que não permite que o poder público amplie, digamos, o acesso, a exploração dos serviços, né? Então é uma cláusula de exclusividade, no meu termo. Então a concessão traz essa cláusula de exclusividade em comparação com o convênio estabelecido com as cooperativas de catadores. Isso cria uma desigualdade de poder, porque o convênio é de curto prazo, as cooperativas não são remuneradas, né, não são pagas pelo serviço, elas recebem apenas os resíduos da coleta oficial como uma fonte de remuneração. E aí a questão da cláusula, essa cláusula inibe com que as cooperativas expandam os serviços de coleta no território, porque isso começa a conflitar com a expansão da coleta oficial. Então, as cooperativas são jogadas por um arranjo, por uma franja nesse arranjo de prestação dos serviços. E estou trabalhando também com a ideia, só para fechar, que eu acho que eu já passei até do meu tempo, estou trabalhando com a ideia das centrais mecanizadas de triagem também, como um instrumento de política pública, de que essas centrais, pela magnitude, que significa, elas vêm com um arranjo de um fundo de coleta seletiva, com um conselho que é criado, então elas subvertem a lógica que tinha sido prevista durante a gestão do governo Haddad, que seria pautada na inclusão de catadores e na contratação dos catadores pelo instrumento do contrato de prestação de serviço. E aí ela subverte essa lógica de inclusão social e ela acaba ganhando uma centralidade muito maior dentro da implementação da política, e de forma até que os resíduos da coleta oficial, ao invés de serem encaminhados para as cooperativas de catadores, passam a ser encaminhados prioritariamente para as centrais mecanizadas de triagem. Então isso acaba criando uma disputa entre as próprias cooperativas pelos resíduos oficiais. E também essa central de triagem, ela cria uma figura que são das gerenciadoras, são cooperativas que atuam dentro das centrais, fazendo não só o processo, uma separação manual dos resíduos, mas também fazendo a operação, a comercialização dos resíduos, né? Então faz um pouco um papel de gestão, resumidamente. E essas cooperativas, elas são remuneradas, diferente das demais cooperativas do programa, elas não recebem nada, as demais cooperativas com termo de parceria, né, não recebem nada, e essas cooperativas que atuam nas mega centrais recebem, e isso acaba criando uma desigualdade não só de recursos, mas de poder também dessas cooperativas gerenciadoras, que passam a acessar arenas participativas e passam a ter maior influência para dentro da política nesses espaços de participação social. Então, em resumo, eu estou trabalhando com esses efeitos, né, tanto dos instrumentos quanto dos movimentos sociais para dentro da política. Eu não sei se ficou claro, porque eu acho que eu tentei falar de muita coisa, e enfim, né,
Acho que às vezes atrapalha para quem não conhece a política, na minha cabeça está muito claro, talvez na da Úrsula esteja também, porque conhecemos sobre a política de resíduos. Mas é isso, eu não vou me alongar, que eu já falei demais. Obrigada. Muito bem. Quem Sou eu que comento? Vocês decidem, é a Úrsula e a Bruna. Ah, tá bom. Então agora eu começo, né, Bruno? Bem, Jéssica, parabéns, primeiro. Eu já, de fato, tive na outra discussão, né, com você, já discutimos seu trabalho mais de uma vez. Eu acho que você tem trabalhado de forma aí muito robusta, né, muito aprofundada nessa discussão de resíduos sólidos. Uma coisa que chama a atenção é a sua ambição de entregar aqui resultados, né? Então, você está trabalhando com um objetivo, né, com objetivos derivados bastante amplos, né? Tem bastante coisa aqui, dá para mais de uma dissertação, na verdade. Provavelmente sua orientadora já te falou isso, né? Então, tem bastante coisa que é bom